A noite caía pesada sobre a fazenda Santo Antônio, no interior de Minas Gerais, trazendo consigo aquele silêncio espesso, típico das propriedades rurais afastadas da cidade. Rosa Mendes secava as mãos no avental desbotado, enquanto observava pela janela da cozinha principal o céu tingido de laranja e roxo, cores que anunciavam o fim de mais um dia exaustivo de trabalho. Aos 42 anos, ela conhecia cada canto daquela fazenda centenária, pertencente à família Albuquerque, desde os azulejos portugueses da varanda até as goteiras escondidas no teto do depósito. Havia 15 anos que Rosa atravessava o portão de ferro forjado todas as manhãs, carregando consigo a dignidade silenciosa de quem trabalha com honestidade, mesmo quando o mundo ao redor parece feito de aparências e segredos. A fazenda Santo Antônio já fora palco de festas memoráveis, quando o patriarca Antônio Albuquerque ainda vivia e comandava seus negócios com mão firme e palavra decidida. Rosa se lembrava dos churrascos dominicais, das risadas que ecoavam pela varanda ampla, do cheiro de café coado misturado ao aroma de bolo de fubá, que Dona Margarida fazia com as próprias mãos. Naquele tempo, a fazenda respirava vida. Dona Margarida circulava pelos cômodos com elegância natural, seu cabelo grisalho sempre preso em um coque impecável, os olhos castanhos atentos a cada detalhe. Era uma mulher de presença marcante, educada, que tratava Rosa e os demais funcionários com respeito genuíno, perguntando sobre suas famílias, lembrando-se de aniversários e pequenos detalhes que fazem a diferença no cotidiano de quem vive à margem do luxo alheio. Mas tudo mudou quando o senhor Antônio faleceu há 3 anos, vítima de um infarto súbito que o pegou durante uma viagem de negócios a São Paulo. A partida do patriarca deixou um vazio que parecia impossível de preencher. E foi nesse vazio que Augusto Albuquerque, o filho único do casal, assumiu o comando do império empresarial construído ao longo de décadas. Augusto sempre fora um homem de aparência impecável, cabelos escuros penteados para trás, ternos sob medida e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele crescera entre privilégios, formara-se em administração numa universidade renomada de São Paulo e voltara para assumir os negócios da família com uma ambição que, aos poucos, Rosa começou a perceber que vinha acompanhada de frieza. 6 meses após a morte do marido, Dona Margarida começou a fazer perguntas. Sentada à mesa da sala de jantar, ela pedia para revisar documentos, questionava transferências bancárias, exigia explicações sobre mudanças na gestão das propriedades. Rosa, que servia o café da tarde, via de relance a tensão crescendo no rosto de Augusto, a impaciência mal disfarçada, quando a mãe insistia em entender cada decisão tomada em nome da família. Dona Margarida não era uma mulher frágil ou confusa, como Augusto começou a insinuar para terceiros. Ela era lúcida, atenta, desconfiada de movimentos que não faziam sentido, recusando-se a assinar papéis que não compreendia completamente. Foi nessa época que Helena Drummond entrou definitivamente na vida de Augusto. Rosa nunca gostara daquela mulher de 30 e poucos anos, cabelos loiros perfeitamente alisados, unhas sempre impecáveis e um olhar calculista que media cada pessoa pelo que podia oferecer. Helena viera de uma família tradicional de Belo Horizonte, mas sem a fortuna que o sobrenome sugeria. O casamento com Augusto aconteceu rápido, numa cerimônia pequena que deixou Dona Margarida visivelmente desconfortável. Rosa se lembrava do dia em que a nova senhora da casa chegou com suas malas de grife e começou a redesenhar os espaços, substituindo móveis antigos por peças modernas, apagando aos poucos a memória de Dona Margarida daqueles cômodos. A transformação foi gradual, mas implacável. Dona Margarida, que antes circulava livremente pela mansão, começou a ser tratada como um incômodo. Helena reclamava de barulho, de horários, de hábitos que considerava ultrapassados. As refeições em família tornaram-se raras, tensas, permeadas por silêncios pesados e olhares atravessados. Rosa presenciou discussões abafadas, viu Dona Margarida sendo interrompida no meio de frases, percebeu o isolamento crescendo ao redor daquela mulher que um dia fora senhora absoluta daquela propriedade.
E então veio a decisão que mudou tudo. Numa manhã fria de junho do ano anterior, Augusto chamou Rosa até seu escritório particular, um cômodo revestido de madeira escura. Sentado atrás da mesa imponente, com Helena ao lado, Augusto informou com voz monocórdia que Dona Margarida precisava de cuidados especiais, um ambiente mais tranquilo. Rosa sentiu o estômago revirar quando ele explicou que a mãe seria transferida para o celeiro reformado, nos fundos da propriedade, um espaço que seria adaptado para oferecer o conforto necessário a uma senhora de idade avançada, que, segundo ele, começava a apresentar sinais de confusão mental. Rosa conhecia aquele celeiro. Era uma construção antiga, afastada da mansão principal por quase 300 metros, escondida entre eucaliptos e cercada por um muro baixo de pedra. Fora usado durante décadas para armazenar grãos e ferramentas, até ser abandonado quando a fazenda modernizou suas instalações. A ideia de transformar aquele lugar isolado em moradia soava absurda, mas Rosa nada disse. Ela era apenas a funcionária responsável pela limpeza, sem voz para questionar decisões de patrões. A mudança aconteceu numa tarde chuvosa. Rosa ajudou a carregar as poucas coisas que Dona Margarida levaria consigo. Roupas simples, alguns livros, fotografias emolduradas de tempos melhores. A senhora não chorou, não gritou, não suplicou. Apenas caminhou em silêncio pelo caminho de pedras molhadas até o celeiro reformado às pressas, com paredes caiadas de branco, uma cama estreita, uma poltrona velha e uma janela pequena que mal deixava a luz entrar. Rosa viu nos olhos de Dona Margarida algo que a assombrou por dias. Não era desespero, era determinação contida, como se ela estivesse guardando forças para algo que ainda viria. Nos meses seguintes, Rosa foi a única pessoa com permissão para visitar o celeiro. Levava comida 3 vezes ao dia, ajudava com a limpeza, trocava poucas palavras com Dona Margarida, que parecia ter mergulhado num silêncio profundo. Mas Rosa percebia detalhes que outros ignorariam. A senhora continuava lúcida, seus olhos acompanhavam cada movimento. Suas mãos tremiam ligeiramente quando segurava papéis velhos que tirava de uma caixa guardada embaixo da cama. Às vezes, Rosa a encontrava escrevendo em um caderno antigo, palavras que ela escondia rapidamente quando alguém se aproximava. O celeiro tinha uma característica peculiar que incomodava Rosa desde o início. A porta externa podia ser trancada apenas por fora. Uma trava pesada de ferro, do tipo usado em currais antigos, que alguém instalara durante a reforma. Augusto justificara dizendo que era para a segurança da mãe, para evitar que ela saísse desorientada durante a noite e se machucasse. Mas Rosa sabia que aquilo era prisão disfarçada de cuidado. Naquela noite de novembro, Rosa terminara suas tarefas na mansão principal mais tarde do que o habitual. Helena dera uma festa pequena para amigas de Belo Horizonte e a cozinha ficara repleta de louça suja, taças de cristal e restos de comida cara, que seria jogada fora. Eram quase 9 da noite quando Rosa finalmente pendurou o avental e se preparou para ir embora. Seu barraco ficava a poucos quilômetros dali, na vila próxima, e ela pretendia caminhar como sempre fazia, aproveitando o frescor da noite para aliviar o cansaço nas pernas. Foi ao atravessar o jardim lateral que Rosa sentiu o cheiro. Fumaça. Não a fumaça leve de uma lareira ou de cigarro, mas algo denso, acre, que queimava as narinas e grudava na garganta. Seu corpo inteiro se enrijeceu. Rosa virou-se na direção do celeiro e viu, recortado contra o céu escuro, um clarão alaranjado que crescia entre as árvores. Fogo. O celeiro estava pegando fogo. Por um instante que pareceu durar uma eternidade, Rosa ficou paralisada. Seu cérebro processava a informação em câmera lenta. Dona Margarida estava lá dentro, sozinha, possivelmente trancada. E ninguém na mansão parecia ter notado as chamas que já começavam a lamber as paredes externas da construção antiga. Rosa largou a bolsa no chão e correu. Seus pés batiam no caminho de pedras com uma urgência que fazia seu coração disparar no peito. O calor aumentava a cada passo e a fumaça densa começava a invadir seus pulmões,
provocando tosses que ela tentava conter para não perder o fôlego. Quando chegou perto do celeiro, a visão era aterradora. As chamas subiam pelas laterais de madeira, alimentadas pelo vento que soprava entre os eucaliptos. A porta principal, feita de madeira pesada, estava fechada. Rosa agarrou a trava de ferro e tentou puxar, mas estava emperrada, oxidada, resistindo aos seus esforços desesperados. Do lado de dentro, Rosa ouviu um som abafado, um gemido fraco. Dona Margarida estava viva, mas provavelmente já sufocada pela fumaça. Sem pensar nas consequências, sem calcular riscos, Rosa pegou uma pedra grande que estava no chão e começou a bater contra a trava com toda a força que tinha. O metal rangia, resistia, mas ela não parou. Bateu uma vez, duas, três, até que finalmente a trava cedeu com um estalo seco. Rosa empurrou a porta com o ombro e uma onda de calor e fumaça a jogou para trás. Protegendo o rosto com o braço, Rosa entrou cambaleando no inferno que o celeiro se tornara. As chamas consumiam as vigas do teto. Pedaços de madeira em brasa caíam ao redor. A visibilidade era quase nula, mas Rosa seguiu o instinto, tateando no escuro até encontrar a forma curvada de Dona Margarida caída perto da cama. A senhora estava consciente, mas fraca demais para se mover sozinha. Rosa a agarrou pelos braços e tentou levantá-la, mas o peso morto era quase impossível de manejar. Foi quando Rosa notou, presa ao corpo de Dona Margarida, amarrada com tiras de pano ao redor da cintura, havia uma bolsa térmica de tecido prateado, do tipo usado para manter comida aquecida, mas com revestimento especial resistente ao calor. A bolsa estava firmemente fechada, e Dona Margarida, mesmo em meio ao desespero, apertava-a contra o peito com uma força surpreendente. Não havia tempo para perguntas. Rosa passou o braço sob os ombros da senhora e, reunindo forças que não sabia possuir, começou a arrastar Dona Margarida em direção à porta. Cada segundo parecia uma eternidade. O teto começava a ceder, vigas estouravam com estalos ameaçadores. Rosa tropeçou em algo no chão, quase caiu, mas se equilibrou no último instante. Seus pulmões ardiam, seus olhos lacrimejavam incontrolavelmente, mas ela não parou. Quando finalmente cruzaram a soleira da porta, Rosa puxou Dona Margarida com um último esforço desesperado, e ambas rolaram para a grama úmida alguns metros além do celeiro. Segundos depois, o teto inteiro desabou numa explosão de faíscas e fumaça negra. Rosa deitou-se de costas na grama, tossindo violentamente, tentando encher os pulmões de ar limpo. Ao lado, Dona Margarida respirava com dificuldade, mas estava viva. Seus dedos ainda seguravam firmemente a bolsa térmica. Foi quando Rosa ouviu passos apressados. Virou a cabeça e viu Augusto correndo na direção delas, seguido por Helena e 2 funcionários que haviam sido atraídos pelo clarão do incêndio. O rosto de Augusto exibia uma expressão difícil de decifrar. Alívio, surpresa ou talvez algo mais sombrio que Rosa não conseguiu identificar naquele momento. Mas foi o olhar de Helena que a fez estremecer. A mulher parou a alguns metros de distância, observando a cena com olhos arregalados, não de preocupação, mas de algo que Rosa só conseguiu nomear depois: pânico puro, como quem vê um plano desmoronando diante de seus olhos. Dona Margarida virou o rosto na direção do filho e sussurrou palavras quase inaudíveis, mas que Rosa captou perfeitamente. Não foi acidente, Augusto. Nunca foi acidente. E naquele momento, deitada na grama enquanto o celeiro ardia até virar cinzas atrás dela, Rosa entendeu que acabara de se tornar testemunha de algo muito maior e mais perigoso do que um simples incêndio. A ambulância atravessou os portões da fazenda Santo Antônio, com sirenes cortando o silêncio da noite rural, projetando luzes vermelhas e azuis sobre as árvores que margeavam a estrada de terra. Rosa ainda estava sentada na grama, tremendo levemente, enquanto cobertores eram colocados sobre seus ombros por um dos funcionários que chegara depois do incêndio. Seu corpo inteiro doía, especialmente os pulmões que ardiam a cada respiração. Mas ela não conseguia tirar os olhos de Dona Margarida, que estava sendo atendida por paramédicos a poucos metros dali. A senhora permanecia consciente, recusando-se a soltar a bolsa térmica prateada que continuava firmemente apertada contra seu peito,
mesmo quando um dos socorristas tentou gentilmente afastá-la para verificar possíveis queimaduras. Augusto Albuquerque circulava nervosamente entre os paramédicos, fazendo perguntas rápidas, dando ordens contraditórias, ajeitando o colarinho da camisa num gesto automático. Helena permanecia afastada, encostada numa das colunas da varanda da mansão, os braços cruzados, o rosto iluminado pela luz intermitente da ambulância. Rosa observou que ela não se aproximara uma única vez de Dona Margarida, não demonstrara preocupação genuína, apenas ficara ali, imóvel, como uma estátua de mármore bonita e fria. O chefe dos paramédicos, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos, aproximou-se de Augusto e falou em voz baixa, mas firme o suficiente para que Rosa conseguisse ouvir. Dona Margarida precisava ser levada ao hospital imediatamente. A inalação de fumaça era grave, os sinais vitais estavam fracos, e havia risco de complicações respiratórias nas próximas horas. Augusto concordou com acenos rápidos de cabeça, mas quando o paramédico sugeriu que Rosa também fosse examinada no hospital, já que ela também havia inalado fumaça considerável, Augusto hesitou. Helena foi quem respondeu primeiro, sua voz saindo fria e cortante através da distância. Rosa pode descansar aqui na fazenda. Temos um quarto para funcionários. Não precisa ocupar recursos hospitalares desnecessariamente. A frase foi dita com naturalidade, mas Rosa sentiu o peso das palavras. Ela estava sendo mantida ali, longe de testemunhas externas, longe de médicos que poderiam fazer perguntas sobre como o incêndio começou ou por que uma senhora de idade estava trancada num celeiro isolado. Rosa abriu a boca para protestar, mas Dona Margarida a interrompeu. Mesmo fraca, a senhora virou a cabeça na direção da funcionária e disse com voz rouca, mas firme: "Rosa vai comigo." Não era um pedido. Era uma ordem proferida com a autoridade de quem ainda se lembrava de ter sido dona daquela propriedade. Os paramédicos entreolharam-se e Augusto, visivelmente desconfortável, acabou concordando. Minutos depois, Rosa estava sendo ajudada a entrar na ambulância, sentando-se num banco ao lado da maca onde Dona Margarida estava deitada, conectada a um medidor de oxigênio. As portas da ambulância se fecharam, abafando os sons externos. Através da janela traseira, Rosa viu Helena e Augusto ficando para trás, duas silhuetas paradas em frente aos escombros ainda fumegantes do celeiro. A ambulância começou a se mover, balançando suavemente na estrada esburacada. Foi quando Dona Margarida estendeu a mão livre, a que não segurava a bolsa térmica, e agarrou os dedos de Rosa com força surpreendente. Seus olhos, vermelhos pela fumaça, mas ainda lúcidos, fixaram-se nos de Rosa, com uma intensidade que fez a funcionária estremecer. "Você precisa saber a verdade." Dona Margarida sussurrou, sua voz mal audível sobre o ronco do motor. "O fogo não foi acidente. Eles tentaram me matar." As palavras caíram como pedras no silêncio apertado do veículo. Rosa sentiu um frio percorrer sua espinha. Queria perguntar quem, por quê, como, mas Dona Margarida continuou falando antes que ela pudesse formar qualquer pergunta. "Há meses eu finjo. Finjo estar confusa. Finjo esquecer nomes, finjo não entender conversas. Mas eu sei de tudo. Eu sempre soube." Rosa engoliu em seco, apertando de volta a mão da senhora. Dona Margarida explicou em frases entrecortadas por pausas para respirar pelo oxigênio que após a morte do marido começara a notar irregularidades nas finanças da família. Transferências estranhas, empresas fantasma registradas em paraísos fiscais, documentos que sumiam das gavetas do escritório. Quando começou a fazer perguntas, Augusto reagiu com impaciência crescente. Mas foi Helena quem realmente tomou as rédeas da situação, convencendo Augusto de que a mãe estava ficando senil, que precisava ser afastada antes que causasse problemas. "Eles me trancaram naquele celeiro para me silenciar", continuou Dona Margarida, sua voz tremendo de raiva contida. "Mas o que eles não sabem é que eu tinha tempo. Tempo para organizar provas, para guardar documentos, para copiar arquivos do computador de Augusto antes de ser expulsa da casa." Ela apertou a bolsa térmica contra o peito. "Está tudo aqui.
Cada transferência ilegal, cada empresa de fachada, cada centavo desviado. E também tem um pendrive com arquivos de e-mails entre Helena e advogados, planejando como desviar a herança da família. Rosa sentiu o peso daquela revelação. Ela estava segurando informações que poderiam destruir o império dos Albuquerque, poderiam mandar pessoas para a prisão. Por que você não entregou isso para a polícia antes? Rosa perguntou. Dona Margarida fechou os olhos por um momento, e Rosa viu lágrimas escorrendo pelas laterais de seu rosto enrugado. Porque eu ainda tinha esperança, a senhora respondeu, voz quebrada. Esperança de que meu filho acordasse, de que ele percebesse o que aquela mulher estava fazendo, de que ele escolhesse fazer a coisa certa. Mas hoje, quando senti o cheiro de querosene sendo derramado do lado de fora do celeiro, quando ouvi a trava da porta sendo fechada, quando vi as primeiras chamas começando a subir pelas paredes, eu entendi que não há mais volta. Helena decidiu que eu precisava desaparecer, e Augusto permitiu. O Hospital Santa Rita, localizado na cidade vizinha a 30 quilômetros da fazenda, era uma construção antiga, mas bem mantida, com paredes brancas e corredores iluminados por luzes fluorescentes que zuniam suavemente. Dona Margarida foi levada diretamente para a unidade de tratamento intensivo, e Rosa foi conduzida a uma sala de emergência onde médicos examinaram seus pulmões. Eram quase 2 da madrugada, quando uma enfermeira informou que ela poderia descansar num quarto compartilhado, mas que precisaria permanecer no hospital até o dia seguinte. Rosa estava exausta demais para discutir. Deitou-se numa cama estreita de hospital, coberta por lençóis brancos que cheiravam a desinfetante, e tentou fechar os olhos. Mas o sono não vinha. Sua mente girava em círculos, repassando cada palavra que Dona Margarida dissera na ambulância, cada olhar trocado entre Helena e Augusto, cada detalhe estranho dos últimos meses. O celeiro trancado, as visitas restritas, o isolamento progressivo. Tudo fazia sentido agora, um sentido terrível e cruel. Na manhã seguinte, Rosa foi acordada por vozes altas no corredor. Sentou-se na cama, desorientada por um momento, até que a memória da noite anterior voltou com força total. Levantou-se cambaleante e abriu a porta do quarto, espiando para fora. No corredor, Augusto Albuquerque discutia com um médico de jaleco branco, exigindo informações sobre o estado de sua mãe, insistindo que ele tinha direito de vê-la imediatamente. O médico, um homem baixo de óculos e expressão cansada, explicava pacientemente que Dona Margarida estava estável, mas precisava de repouso absoluto, e que visitantes seriam permitidos apenas no fim da tarde. Rosa viu Helena a alguns metros atrás de Augusto, observando a discussão com aquela mesma expressão calculista. Havia algo diferente nela naquela manhã, uma tensão nos ombros, uma rigidez no maxilar. Era medo? Ansiedade? Ou apenas frustração por um plano que falhara? Augusto finalmente se virou para ir embora, mas seus olhos encontraram os de Rosa no corredor. Por um instante, ambos ficaram parados, medindo-se mutuamente. Rosa viu no rosto dele uma mistura confusa de emoções. Alívio por ela estar bem, talvez até gratidão por ter salvado sua mãe, mas também algo mais sombrio, uma interrogação silenciosa sobre o quanto ela sabia, o quanto tinha visto, o quanto poderia revelar. Se você está gostando dessa história incrível, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. Sua inscrição faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias emocionantes assim. Foi Helena quem quebrou o silêncio, tocando levemente o braço de Augusto e sugerindo que voltassem para a fazenda. Podemos retornar mais tarde, ela disse com voz suave, mas Rosa captou a urgência disfarçada. Eles precisavam sair dali, precisavam reorganizar-se, precisavam descobrir se suas provas haviam sido destruídas no incêndio. Depois que o casal saiu, Rosa voltou para o quarto e se vestiu rapidamente, com as roupas limpas que uma enfermeira trouxera. Precisava ver Dona Margarida. Precisava saber se a senhora estava realmente segura, se a bolsa térmica e seu conteúdo explosivo haviam sobrevivido. Caminhou pelos corredores seguindo placas até chegar à UTI.
mas foi barrada na recepção por uma enfermeira jovem que explicou educadamente que apenas familiares diretos podiam visitar pacientes naquela ala. Rosa estava prestes a desistir, quando ouviu uma voz conhecida chamando seu nome. Virou-se e viu o Dr. Henrique Tavares, o médico da família que conhecia os Albuquerque há décadas. Ele era um homem alto, na casa dos 60 anos, com cabelos completamente brancos e um rosto marcado por rugas que testemunhavam anos dedicados à medicina rural. Rosa o conhecia das poucas vezes em que fora chamado à fazenda para atender funcionários doentes. Ele sempre fora gentil com ela, tratando-a com a mesma cortesia que dispensava aos patrões. Dr. Henrique aproximou-se e perguntou sobre seu estado. Verificou rapidamente seus sinais vitais ali mesmo no corredor e então, baixando a voz, comentou que ficara sabendo do incêndio e de como Rosa salvara Dona Margarida. "Você é uma heroína", ele disse com sinceridade. Rosa sentiu as bochechas corarem, desconfortável com elogios. Não se considerava heroína. Tinha apenas feito o que qualquer pessoa decente faria. Foi quando o doutor Henrique disse algo que mudou tudo. "Sabe, Rosa, há meses eu venho desconfiando que algo estava errado com Dona Margarida. Augusto me chamava regularmente para examiná-la no celeiro, dizendo que ela estava confusa, esquecida, possivelmente desenvolvendo algum tipo de demência. Mas cada vez que eu a examinava, encontrava uma mulher perfeitamente lúcida. Ela respondia perguntas complexas, lembrava-se de detalhes, raciocínio intacto. Não havia nenhum sinal clínico de deterioração cognitiva." Rosa sentiu o coração acelerar. "E o senhor disse isso para Augusto?" Dr. Henrique assentiu lentamente. Disse, mas ele insistia que eu estava enganado, que a mãe tinha momentos de lucidez intercalados com episódios de confusão. Helena reforçava essa versão. Descrevia situações que supostamente presenciara. Eu comecei a achar estranho, mas não tinha provas de má-fé. Até ontem à noite. Ele hesitou, olhando ao redor. Quando trouxeram Dona Margarida para cá, ela me pediu que guardasse algo para ela. Uma bolsa térmica com documentos. Disse que era questão de vida ou morte, que eu não poderia entregar a ninguém exceto a ela ou... Ele fez uma pausa. "Ou a você." Rosa sentiu o chão fugir sob seus pés. "Onde está a bolsa agora?" Rosa perguntou, voz trêmula. Dr. Henrique indicou discretamente seu consultório particular no segundo andar do hospital. "Guardada no meu cofre. Mas, Rosa, você precisa entender a gravidade disso. Se o que Dona Margarida insinuou for verdade, se realmente há provas de crimes nessa bolsa, você está entrando numa situação perigosa. Pessoas desesperadas fazem coisas terríveis. Rosa sabia disso. Tinha visto o celeiro pegando fogo, tinha sentido o calor das chamas que foram deliberadamente acesas para matar uma senhora indefesa. Pessoas que eram capazes disso não hesitariam em silenciar uma simples faxineira que sabia demais. Mas, ao mesmo tempo, Rosa não conseguia simplesmente ignorar o que descobrira. Dona Margarida passara meses trancada, sofrendo em silêncio, planejando meticulosamente sua sobrevivência e a revelação da verdade. Rosa não podia abandoná-la agora. "Eu preciso ver os documentos", Rosa disse com voz firme. Dr. Henrique estudou seu rosto por um longo momento, vendo ali uma determinação que talvez não esperasse encontrar. Finalmente assentiu. "Venha comigo." O consultório de Dr. Henrique Tavares ficava no segundo andar do hospital, acessível por uma escada lateral pouco utilizada, que rangia sob os passos. Era uma sala modesta, mas organizada, com uma mesa de madeira escura coberta de papéis e prontuários, estantes repletas de livros médicos encadernados e uma janela ampla que dava vista para o estacionamento. O ar cheirava a papel velho e antisséptico, uma combinação estranhamente reconfortante. Dr. Henrique fechou a porta atrás deles e caminhou até um armário embutido na parede lateral. Girou uma pintura antiga que escondia um pequeno cofre de parede, digitou uma combinação numérica e retirou de dentro a bolsa térmica prateada que Dona Margarida agarrara tão desesperadamente durante o resgate. O objeto era surpreendentemente pesado quando ele o colocou sobre a mesa, fazendo um ruído abafado contra a madeira. Rosa aproximou-se lentamente, quase com reverência,
como se estivesse diante de algo sagrado ou perigoso demais para tocar. Dona Margarida me disse que eu poderia abrir na sua presença se você viesse procurar, Dr. Henrique explicou, puxando o zíper cuidadosamente. O interior da bolsa revelou uma organização meticulosa. Havia uma pasta plástica transparente contendo documentos impressos, cuidadosamente separados por clipes coloridos. Um pendrive vermelho estava guardado num compartimento menor, protegido por plástico bolha. E havia também um caderno de capa dura preta, com páginas preenchidas por uma caligrafia elegante e firme, que Rosa reconheceu imediatamente como sendo de Dona Margarida. Dr. Henrique começou a folhear os documentos, e Rosa via por cima de seu ombro o que parecia ser extratos bancários, contratos, escrituras de propriedades e uma quantidade impressionante de e-mails impressos. O médico parou em uma página específica, um e-mail datado de 8 meses atrás, trocado entre Helena e um advogado chamado Roberto Sampaio. Rosa leu por cima das linhas, seu estômago embrulhando a cada palavra. Helena discutia abertamente estratégias para isolar Dona Margarida, criar documentação médica falsa atestando incapacidade mental e, eventualmente, declarar a senhora interditada para que o controle total das empresas passasse definitivamente para Augusto. Mas havia algo ainda pior. Outro documento, este carimbado e assinado, mostrava transferências milionárias de contas das empresas Albuquerque para offshores registradas nas Ilhas Cayman, com Helena listada como beneficiária final, através de uma teia complexa de empresas fantasma. O dinheiro estava sendo sistematicamente desviado havia mais de 2 anos, desde antes mesmo do casamento, o que sugeria um planejamento de longo prazo. Helena não se casara com Augusto por amor. Casara-se por acesso, por oportunidade, por ganância meticulosamente calculada. Doutor, Henrique fechou os documentos lentamente, retirando os óculos para esfregar os olhos cansados. Isso é evidência suficiente para mandar várias pessoas para a cadeia, ele murmurou. Lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsificação de documentos médicos, cárcere privado. E agora tentativa de homicídio, se conseguirmos provar que o incêndio foi intencional. Rosa sentiu um tremor percorrer suas mãos. Tudo aquilo era real, documentado, impossível de negar. Mas também era aterrorizante. Ela estava agora no centro de um escândalo que poderia destruir uma das famílias mais ricas da região. O que fazemos agora? Rosa perguntou, voz saindo mais fraca do que gostaria. Dr. Henrique colocou os óculos de volta. Primeiro, garantimos que Dona Margarida esteja segura. Vou transferi-la para uma ala privada, sob supervisão constante. Segundo, você precisa sair da fazenda imediatamente. Não volte para lá. É perigoso demais. Rosa já esperava ouvir isso, mas mesmo assim sentiu um aperto no peito. A fazenda era seu emprego, sua fonte de renda. Se saísse, perderia tudo. Mas se ficasse, poderia perder a vida. Doutor. Henrique continuou como se lesse seus pensamentos. Conheço algumas pessoas na cidade. Posso conseguir trabalho temporário para você. Mas o mais importante agora é decidir quando e como entregar essas provas às autoridades. Rosa concordou, mas uma dúvida a corroía. E se Augusto não souber de tudo? E se ele estiver sendo manipulado por Helena, sem ter noção da extensão dos crimes? Era uma esperança frágil, quase ingênua, mas Rosa se lembrava do Augusto de anos atrás, antes de Helena aparecer. Dr. Henrique suspirou pesadamente. Dona Margarida me disse algo antes de dormir ontem. Ela disse que deu várias chances para Augusto acordar, que tentou conversar com ele. Mostrar suas preocupações, mas que ele escolheu acreditar em Helena todas as vezes. No fim, Rosa, não importa se ele sabia de cada detalhe ou não, ele permitiu que trancassem a própria mãe num celeiro. Isso por si só já é imperdoável. As palavras caíram como sentença final. Rosa sabia que Dr. Henrique tinha razão. Eles passaram mais 1 hora examinando os documentos, tentando entender a magnitude do esquema montado por Helena. Segundo as anotações meticulosas de Dona Margarida, mais de 15 milhões de reais haviam sido desviados nos últimos 2 anos. Propriedades haviam sido vendidas abaixo do valor de mercado para empresas controladas por Helena.
O império construído por gerações da família Albuquerque estava sendo sistematicamente desmontado e saqueado. Quando finalmente saíram do consultório, já passava do meio-dia. Doutor. Henrique escondeu a bolsa térmica novamente no cofre e acompanhou Rosa até o quarto, onde Dona Margarida estava sendo transferida. A senhora já estava instalada numa ala privada, deitada numa cama hospitalar com lençóis limpos, conectada a monitores que emitiam bips regulares. Seus olhos se abriram quando Rosa entrou e um sorriso fraco apareceu em seu rosto pálido. Você ficou. Dona Margarida sussurrou estendendo a mão. Rosa segurou aquela mão enrugada, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele manchada pela idade. Eu não ia abandonar a senhora. Dona Margarida apertou seus dedos com força surpreendente. Você é melhor do que meu próprio filho. A frase saiu carregada de tristeza. Rosa não soube o que responder. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas segurando as mãos. Foi Dona Margarida quem finalmente quebrou o silêncio. Eu quero que você entregue os documentos para a polícia. Não hoje, mas quando eu estiver forte o suficiente para testemunhar. Preciso estar lá. Preciso olhar nos olhos dele e dizer a verdade. Doutor Henrique, que observava da porta, aproximou-se e interviu gentilmente. Dona Margarida, a senhora precisa de pelo menos uma semana de recuperação. Os pulmões foram afetados, o corpo sofreu trauma. A senhora fechou os olhos frustrada, mas concordou. Uma semana. 7 dias para se recuperar, para organizar as provas, para preparar o testemunho que destruiria a própria família. 7 dias durante os quais Helena e Augusto poderiam tentar algo desesperado. Rosa passou o resto daquela tarde no hospital, sentada ao lado da cama de Dona Margarida, alternando entre cochilos inquietos e momentos de vigília nervosa. Ao entardecer, Dr. Henrique retornou com notícias. Ele conversara com um delegado de confiança, Dr. Marcelo Fonseca, alguém com reputação de integridade. O delegado concordara em iniciar uma investigação discreta sobre o incêndio, mas precisava de evidências físicas. A polícia técnica seria enviada no dia seguinte para examinar os escombros do celeiro, procurar vestígios de acelerante. Rosa sentiu um misto de alívio e ansiedade. As coisas estavam finalmente se movendo na direção certa, mas também sabendo que cada ação geraria uma reação. Helena e Augusto não ficariam parados enquanto a investigação avançava. Eles tentariam se proteger, destruir evidências, talvez até intimidar testemunhas. E Rosa era uma das principais testemunhas. Ela vira tudo, salvara Dona Margarida, sabia sobre os documentos. Seu nome já devia estar circulando em conversas tensas na fazenda. Quando a noite caiu completamente, Rosa finalmente aceitou a sugestão de Dr. Henrique e se recolheu a um quarto de visitantes que ele reservara para ela. Era um espaço pequeno, mas confortável, com uma cama limpa, um banheiro privativo e uma janela com vista para o jardim interno. Rosa trancou a porta, fechou as cortinas e deitou-se ainda vestida, exausta demais para trocar de roupa. Fechou os olhos e tentou dormir, mas cada ruído no corredor a fazia sobressaltar. Passos de enfermeiras, portas se fechando, o elevador subindo e descendo. Cada som parecia ameaçador em sua imaginação hiperativa. Foi quase meia-noite quando seu celular velho vibrou dentro do bolso da calça. Rosa pegou o aparelho com dedos trêmulos e viu uma mensagem de número desconhecido. Você cometeu um erro ao se meter onde não foi chamada. Ainda há tempo de voltar atrás. Esqueça tudo que viu e ninguém se machuca. A mensagem era curta, direta e aterrorizante. Rosa sentiu o sangue gelar nas veias. Alguém sabia que ela estava no hospital, sabia que ela tinha informações, sabia que representava ameaça. Ela respondeu com dedos trêmulos. Quem é você? Mas a resposta nunca veio. O número permaneceu em silêncio, deixando apenas a ameaça pairando no ar. Rosa deletou a mensagem, bloqueou o número, mas sabia que isso não resolveria nada. A guerra estava declarada e ela estava na linha de frente. Deitou-se novamente, abraçando o travesseiro, olhos fixos no teto escuro. Pensou em sua vida simples, nos 15 anos trabalhando honestamente.
Nas madrugadas acordadas para chegar na fazenda antes do sol nascer, nos domingos passados com a mãe idosa na vila. Tudo isso podia acabar. Ela podia perder o emprego, ser forçada a sair da região, ou pior. Mas, ao mesmo tempo, Rosa sabia que não conseguiria viver consigo mesma se simplesmente fugisse agora. Então Rosa tomou uma decisão. Não voltaria atrás. Não fugiria. Não se calaria. Pela primeira vez em sua vida, ela lutaria. Não apenas por Dona Margarida, mas por todas as pessoas invisíveis como ela, que passam anos servindo famílias ricas, sem nunca ter voz, sem nunca ser ouvidas. Esta era a sua chance de provar que até uma faxineira podia fazer diferença, podia mudar o rumo de uma história. Com essa determinação queimando no peito, Rosa finalmente fechou os olhos e dormiu. Um sono leve e entrecortado, mas suficiente para restaurar forças para os dias difíceis que viriam. A manhã chegou envolta em névoa densa que cobria o vale onde o hospital se situava, transformando o mundo lá fora numa paisagem difusa de cinzas e branco. Rosa acordou com a luz pálida, filtrando-se através das cortinas, sentindo o corpo dolorido e a garganta ainda arranhando de fumaça residual nos pulmões. Levantou-se devagar, lavou o rosto com água gélida, que a despertou completamente, e vestiu as mesmas roupas do dia anterior. Olhou-se no espelho pequeno do banheiro e quase não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Olhos inchados, cabelos desgrenhados, uma expressão de cansaço misturado com algo novo. Determinação. Ao sair do quarto, encontrou o Dr. Henrique já no corredor, carregando prontuários e conversando em voz baixa com uma enfermeira. Ele acenou para Rosa e indicou que o acompanhasse até a sala de café reservada aos médicos. Serviu 2 xícaras de café preto e fumegante, entregando uma a Rosa antes de sentar-se pesadamente. A polícia técnica chegou cedo na fazenda. Ele começou sem rodeios. Delegado Fonseca me ligou há 1 hora. Encontraram evidências claras de que o incêndio foi criminoso. Havia restos de querosene nas laterais externas do celeiro. A trava da porta também mostrava sinais de ter sido forçada antes do fogo começar. Rosa tomou um gole do café amargo, sentindo o líquido quente descendo. A confirmação era ao mesmo tempo alívio e terror. Augusto e Helena foram questionados? Rosa perguntou. Doutor, Henrique assentiu lentamente. O delegado os interrogou informalmente na fazenda. Ambos alegaram estar na mansão durante toda a noite, com álibi confirmado pelos empregados que serviam a festa. Disseram que só perceberam o incêndio quando ouviram os gritos e viram as chamas de longe. Mas algo na expressão de Dr. Henrique dizia que ele não acreditava nessa versão. O problema, ele continuou, é que o celeiro fica afastado. As chamas só ficaram visíveis da mansão depois que o fogo já estava avançado. Se Helena e Augusto estavam tão longe, se ninguém mais sabia que Dona Margarida estava no celeiro naquela noite específica, como o incendiário escolheu justamente aquele momento? As perguntas pairavam no ar como acusações silenciosas. Rosa pensou em voz alta. Pode ter sido alguém contratado. Helena tem dinheiro desviado, poderia facilmente pagar por um crime desses. Dr. Henrique concordou, mas levantou outro ponto. Verdade. Mas contratar alguém deixa rastros. Helena é inteligente demais para cometer esse erro. Meu palpite? Foi alguém próximo, alguém que já estava na fazenda, alguém que Helena manipulou ou chantageou. Rosa sentiu um frio percorrer sua espinha ao pensar nos outros funcionários da fazenda. Havia o caseiro, seu Otávio, um homem quieto de 60 anos que trabalhava lá há décadas. Havia Josefa, a cozinheira, sempre amável, mas também sempre assustada. E havia os temporários que vinham e iam, contratados para trabalhos específicos. Qualquer um deles poderia ter sido coagido ou comprado. A conversa foi interrompida quando uma enfermeira bateu na porta e informou que Dona Margarida estava acordada e pedindo para ver Rosa. Ambos se levantaram imediatamente e seguiram pelos corredores até o quarto privado. Dona Margarida estava sentada na cama, apoiada em travesseiros, com melhor aparência do que na noite anterior. A cor voltara parcialmente ao seu rosto, e seus olhos,
embora ainda cansados, brilhavam com lucidez afiada. Ela sorriu ao ver Rosa entrar, mas o sorriso carregava tristeza profunda. Eles já sabem, não sabem? Ela perguntou sem preâmbulos. Sabem que sobrevivi, sabem que tenho as provas. Dr. Henrique aproximou-se da cama e verificou rapidamente os sinais vitais de Dona Margarida antes de responder. A polícia confirmou que o incêndio foi criminoso. Augusto e Helena foram interrogados, mas negam tudo. Por enquanto não há provas ligando-os diretamente ao crime. Dona Margarida fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma resolução férrea ali. Então precisamos antecipar. Não podemos esperar uma semana. Eles vão tentar de novo. Talvez não contra mim aqui no hospital, mas contra Rosa ou contra você, doutor. Gente, essa história está ficando cada vez mais intensa. Se você está acompanhando e quer saber o que vai acontecer, deixa um comentário aqui embaixo contando qual foi sua parte favorita até agora. Sua participação é muito importante. Rosa sentiu o peso daquelas palavras. Ela realmente estava em perigo. A mensagem ameaçadora da noite anterior provava isso. Mas, ao mesmo tempo, Rosa sabia que Dona Margarida tinha razão. Esperar significava dar tempo para Helena e Augusto destruírem evidências, sumirem com dinheiro. Dr. Henrique parecia pensar o mesmo. Vou ligar para o delegado Fonseca. Vamos agendar uma reunião formal para hoje à tarde aqui no hospital. Você poderá entregar as provas pessoalmente. Dona Margarida concordou, mas então olhou diretamente para Rosa. E você precisa testemunhar também. Você foi quem me salvou, quem viu o celeiro trancado. Seu testemunho é crucial. Rosa sentiu o estômago revirar. Testemunhar significava colocar-se oficialmente contra os Albuquerque. Significava queimar todas as pontes com a única fonte de renda que conhecera nos últimos 15 anos. Mas olhando para Dona Margarida, vendo aquela mulher que sobrevivera a tanto, Rosa não conseguiu recusar. Eu testemunho, ela disse com voz firme. Vou contar tudo o que sei. O resto da manhã passou em preparativos nervosos. Dr. Henrique organizou a documentação médica de Dona Margarida, incluindo laudos que comprovavam sua plena capacidade mental. Ele também providenciou cópias dos documentos guardados na bolsa térmica. Rosa escreveu um relato detalhado de tudo que observara nos últimos meses. O isolamento progressivo de Dona Margarida, as restrições de visitas, as conversas estranhas que ouvira entre Helena e Augusto e, especialmente, os eventos da noite do incêndio. Às 3 da tarde, o delegado Marcelo Fonseca chegou ao hospital, acompanhado de 2 investigadores e uma escrivã. Ele era um homem de meia idade, alto e magro, com cabelos escuros cortados militarmente e olhos que pareciam avaliar cada detalhe. Cumprimentou o Dr. Henrique com familiaridade e então foi apresentado a Dona Margarida e Rosa. A reunião aconteceu na própria sala de Dr. Henrique, com portas trancadas e cortinas fechadas. Dona Margarida, apesar da fragilidade física, conduziu seu testemunho com clareza impressionante. Explicou cronologicamente como começara a suspeitar de irregularidades após a morte do marido, como fora sistematicamente isolada e silenciada, como juntara provas durante meses fingindo-se de confusa. Descreveu a noite do incêndio, o cheiro de querosene que sentira antes mesmo de ver as chamas. Sua voz tremeu algumas vezes, especialmente ao falar do filho, mas ela não chorou. Manteve-se forte, digna. Quando chegou a vez de Rosa, ela relatou tudo o que presenciara desde a mudança de Dona Margarida para o celeiro até o resgate dramático entre as chamas. Descreveu a reação de Augusto e Helena quando chegaram ao local, especialmente o olhar de pânico no rosto de Helena ao ver que Dona Margarida havia sobrevivido. Mencionou também a mensagem ameaçadora que recebera. Finalmente, doutor, Henrique apresentou o dossiê físico, extratos bancários, contratos fraudulentos, e-mails comprometedores. O delegado Fonseca examinou cada página lentamente, seu rosto ficando progressivamente mais grave. Isso é suficiente para abrir investigação formal, não apenas por tentativa de homicídio, mas também por lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e cárcere privado. Ele disse finalmente:
Vou precisar levar esses documentos originais como evidência. Dona Margarida concordou e o delegado continuou. Também vou solicitar prisão preventiva de Helena Drummond Albuquerque e investigar profundamente o envolvimento de Augusto. Porém, preciso avisá-los. Pessoas com recursos como eles têm acesso a advogados caros. Vou fazer o possível para agir rápido, mas vocês precisam se manter seguros. Ele olhou especialmente para Rosa. Você não pode voltar para a fazenda. É perigoso demais. Vou providenciar proteção temporária até que as prisões sejam efetuadas. Rosa sentiu alívio e ansiedade simultaneamente. O delegado se levantou guardando os documentos numa pasta. Vamos agir ainda hoje. Em algumas horas, teremos mandados de busca e apreensão para a fazenda e prisão preventiva para Helena. Augusto será convocado para depor amanhã cedo. Peço que vocês permaneçam aqui no hospital até eu dar sinal verde. Depois que o delegado e sua equipe saíram, o quarto ficou em silêncio pesado. Rosa, Dr. Henrique e Dona Margarida se entreolharam, compartilhando um momento de exaustão e expectativa. Haviam dado o primeiro passo oficial. As engrenagens da justiça começavam a girar, mas todos sabiam que as próximas horas seriam cruciais. Rosa passou o resto da tarde ao lado de Dona Margarida, conversando sobre coisas banais para aliviar a tensão. Falaram sobre receitas antigas, sobre a fazenda nos tempos do Senhor Antônio, sobre memórias de festas e colheitas abundantes. Era reconfortante mergulhar nessas lembranças, escapar temporariamente do pesadelo presente. Mas a paz durou pouco. Ao entardecer, quando o sol começava a se pôr tingindo o céu de laranjas e rosas, o celular de Dr. Henrique tocou. Ele atendeu, ouviu em silêncio por alguns segundos e seu rosto empalideceu visivelmente. Desligou e olhou para ambas com expressão grave. O delegado acabou de me informar. A equipe policial chegou na fazenda para cumprir os mandados, mas Helena não estava lá. Augusto disse que ela saiu de manhã e não voltou. Ninguém sabe onde ela está. Rosa sentiu o sangue gelar. Helena fugira. Sabia que algo estava acontecendo, talvez tivesse informantes na polícia ou simplesmente instinto de sobrevivência aguçado. De qualquer forma, ela estava solta, desesperada e potencialmente mais perigosa do que nunca. A noite caiu sobre o hospital como um manto pesado de incerteza. Rosa foi instalada num quarto ao lado de Dona Margarida com um segurança policial no corredor. Dr. Henrique garantiu que não sairia do hospital até que a situação se resolvesse. Mas mesmo com essas precauções, Rosa não conseguia relaxar. Deitou-se na cama, olhos fixos no teto, ouvindo cada som amplificado pela adrenalina. Em algum lugar lá fora, Helena estava livre, planejando, reagindo. E Rosa sabia, com uma certeza que a assombrava, que aquela noite seria decisiva. A madrugada no hospital era um mundo de sombras e luzes fluorescentes piscando nos corredores desertos. Rosa finalmente havia conseguido dormir por algumas horas inquietas, quando foi despertada por batidas urgentes na porta. Levantou-se sobressaltada, coração disparando, e abriu para encontrar Dr. Henrique com expressão tensa. Vista-se rápido. Precisamos sair daqui agora, ele disse em voz baixa, mas firme. Rosa obedeceu sem questionar. No corredor, o segurança policial que deveria estar de guarda não estava em seu posto. Dr. Henrique explicou enquanto caminhavam apressadamente. O delegado Fonseca acabou de me ligar. Helena foi vista na cidade há 20 minutos, dirigindo em direção ao hospital. Ele acha que ela pode tentar algo desesperado. Estou transferindo vocês para um local seguro imediatamente. Rosa sentiu o medo apertar sua garganta. Helena vindo até ali significava que ela já sabia que as provas estavam com a polícia. No quarto, Dona Margarida já estava acordada, sendo ajudada por uma enfermeira a sentar-se numa cadeira de rodas. Apesar da fragilidade, seus olhos estavam alertas, afiados. Ela vem me confrontar, a senhora disse com voz calma, quase resignada. Helena nunca foi de aceitar derrota quieta. Dr. Henrique empurrou a cadeira de rodas em direção ao elevador de serviço que levava ao estacionamento subterrâneo. Rosa seguia ao lado, olhando nervosamente para trás. Eles estavam quase chegando ao elevador,
quando ouviram o som de passos apressados, ecoando pelo corredor lateral. Rosa virou-se e viu Helena surgindo da escada, cabelos desalinhados, roupas elegantes mas amassadas, olhos vermelhos. Ela parou ao vê-los ofegante e por um momento todos ficaram paralisados naquele corredor silencioso do hospital. "Onde vocês pensam que vão?" Helena perguntou, voz saindo rouca. "Acham que podem destruir minha vida e simplesmente fugir?" Dr. Henrique posicionou-se defensivamente entre Helena e a cadeira de rodas. "Você não deveria estar aqui. Helena, há um mandado de prisão sendo emitido contra você neste exato momento." Helena deu uma risada amarga, sem humor. "Mandado de prisão? Por quê? Por me casar com um homem rico? Por administrar empresas que ele me deu acesso?" Ela apontou um dedo acusador para Dona Margarida. "Você nunca me aceitou. Desde o primeiro dia me tratou como intrusa. Talvez você estivesse certa, mas sabe de uma coisa? Eu não me importo. Seu marido morto construiu esse império explorando terras e pessoas. Eu apenas peguei o que era oferecido." Dona Margarida respirou fundo, reunindo forças. Sua voz saiu fraca, mas clara. "Você roubou. Você forjou documentos. Você me trancou como animal e você tentou me matar." Cada acusação caiu como pedra pesada no silêncio. Helena estremeceu visivelmente e Rosa viu algo quebrando por trás daquela fachada de controle. "Eu não tentei matar ninguém," Helena gritou, voz ecoando. "O incêndio foi acidente, ou talvez alguém na fazenda que tinha conta a acertar, mas não fui eu." Era mentira e todos sabiam disso, mas Rosa percebeu algo interessante. Ela não estava negando os outros crimes, apenas a tentativa de homicídio. Talvez porque soubesse que roubo e fraude tinham penas menores, poderiam ser negociados, enquanto tentativa de assassinato era imperdoável. Dr. Henrique deu um passo à frente, voz firme. "Helena, você precisa se entregar. Quanto mais você foge, pior fica." Mas Helena parecia não ouvir mais. Seus olhos fixaram-se em Dona Margarida com intensidade perturbadora. "Você tinha tudo," ela sussurrou. "Marido que te amava, filho, respeito, segurança. E mesmo assim ficou investigando. Por que não conseguiu apenas aceitar sua vida boa e me deixar em paz?" A pergunta era absurda, mas revelava muito sobre como Helena via o mundo. Um lugar onde obter vantagem era mais importante do que integridade. Foi quando Rosa viu, quase em câmera lenta, Helena levando a mão até a bolsa que carregava. Seu corpo reagiu antes do cérebro processar completamente, empurrando a cadeira de Dona Margarida para o lado e posicionando-se entre Helena e a senhora. "Não!" Rosa gritou, braços estendidos. Helena parou, mão ainda dentro da bolsa, olhos arregalados encontrando os de Rosa. Por um instante eterno, as duas mulheres se mediram. A faxineira que nada tinha a perder além da própria dignidade, e a socialite que estava perdendo tudo. Então Helena tirou a mão da bolsa, não carregando arma ou qualquer objeto ameaçador, apenas um celular. "Eu não sou monstro," ela disse, voz quebrando. "Eu só queria ter o que elas têm, as mulheres da alta sociedade. Achei que casando com Augusto, tendo acesso ao dinheiro dele, que eu finalmente seria uma delas. Mas nunca fui. Sempre continuei sendo a intrusa, a oportunista." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto perfeitamente maquiado de Helena. Dona Margarida observou aquela demonstração de vulnerabilidade com expressão difícil de decifrar. Não era piedade exatamente, mas talvez um lampejo de compreensão. "Você poderia ter sido aceita," a senhora disse calmamente, "se tivesse sido honesta, se tivesse amado meu filho de verdade, se tivesse trabalhado ao nosso lado em vez de contra nós. Mas você escolheu o caminho mais fácil e agora precisa enfrentar as consequências." Foi quando ouviram sirenes se aproximando, viaturas policiais chegando ao hospital. Helena ouviu o som também e seu rosto endureceu novamente. "Não vou para a prisão," ela disse com determinação súbita. "Prefiro desaparecer, recomeçar em outro lugar do que ser humilhada." Ela deu alguns passos para trás. "Vocês venceram. Fiquem com sua justiça, sua moral superior. Vou embora e vocês nunca mais vão me ver."
Mas Dr. Henrique balançou a cabeça. Você não vai conseguir fugir, Helena. Seus ativos estão congelados. Seu passaporte certamente está retido. É questão de horas até você ser encontrada. Helena sorriu, mas era um sorriso triste e derrotado. Então, que seja, mas que conste que eu tentei. Tentei ser alguém. Tentei ter poder. Fracassei, mas pelo menos tentei. Ela virou-se e correu em direção à escada de incêndio no fim do corredor. Rosa e Dr. Henrique não tentaram persegui-la. Segundos depois, ouviram passos pesados subindo as escadas principais. A caçada estava em andamento, e Rosa sabia que Helena não chegaria longe. Dr. Henrique rapidamente empurrou a cadeira de Dona Margarida para dentro do elevador e desceram até o estacionamento subterrâneo. Uma viatura policial já os esperava, com o delegado Fonseca ao volante. Dona Margarida foi cuidadosamente transferida para o banco traseiro. Rosa sentou-se ao lado, e Dr. Henrique ocupou o banco do passageiro. O carro saiu em alta velocidade. Através do espelho retrovisor, Rosa viu mais viaturas chegando, policiais correndo, um helicóptero de busca sobrevoando a área. O delegado Fonseca explicou enquanto dirigia. Augusto Albuquerque está sob custódia. Foi preso há 2 horas em sua casa após tentativa de destruir documentos. Encontramos ele queimando papéis na lareira. A polícia técnica conseguiu recuperar parte do material, mas mesmo sem isso, as provas que Dona Margarida forneceu são mais do que suficientes. Rosa sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Augusto estava preso, sua reputação destruída. Eles foram levados a uma casa segura nos arredores da cidade, uma propriedade modesta, mas bem protegida. Dona Margarida foi instalada num quarto no térreo, com equipamento médico básico. Rosa recebeu um quarto pequeno, mas confortável no andar de cima. Dr. Henrique decidiu ficar também. A casa tinha uma atmosfera estranha de suspensão temporal, como se estivessem em bolha separada do mundo real. Nas horas seguintes, notícias começaram a chegar. Helena fora capturada tentando cruzar a fronteira com um estado vizinho. Ela não resistiu à prisão, simplesmente se entregou. Os jornais locais começaram a cobrir o escândalo, manchetes sensacionalistas sobre a queda da família Albuquerque. Rosa viu sua própria foto publicada, identificada como a heroína que salvou a matriarca das chamas. Era surreal. Dona Margarida passou os dias seguintes dando depoimentos, assinando documentos, trabalhando com advogados para garantir que cada detalhe do caso fosse documentado. Rosa testemunhou várias vezes, repetindo sua história. Era exaustivo, mas também catártico em finalmente poder falar abertamente. Foi numa manhã ensolarada, quase 2 semanas após o incêndio, que Dona Margarida chamou Rosa para uma conversa privada na varanda da casa segura. A senhora estava sentada numa cadeira de balanço, olhando para o jardim. Rosa sentou-se ao lado, esperando. Dona Margarida começou a falar sem tirar os olhos do jardim. Você sabe que perdeu seu emprego. A fazenda está sob intervenção judicial. Não há como eu pagá-la. Pelo menos não por enquanto. Rosa já esperava ouvir isso. 15 anos de trabalho apagados, sem referências que pudesse usar. Mas Dona Margarida continuou. Porém, quando tudo isso for resolvido, quando o tribunal decidir o destino dos bens, uma parte considerável voltará para mim. E quando eu tiver acesso a esses recursos novamente, quero fazer algo por você. A senhora virou-se para olhar Rosa diretamente. Quero financiar seus estudos, qualquer curso que você quiser fazer. Você salvou minha vida, literalmente me carregou para fora do fogo, mas mais do que isso você teve coragem de se posicionar. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Rosa sentiu lágrimas queimando seus olhos. Ninguém nunca lhe oferecera algo assim. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Dona Margarida sorriu gentilmente. Diga que vai aceitar. Diga que vai usar essa chance para construir uma vida melhor. Uma vida que você escolher. Rosa assentiu, incapaz de formar palavras, apenas segurando a mão da senhora, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Naquele momento, sentada numa varanda simples sob o sol quente de Minas Gerais, Rosa entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O incêndio não queimara apenas um celeiro, queimara sua vida antiga, suas limitações aceitas. Das cinzas daquela noite terrível,
Algo novo estava nascendo. Possibilidade, esperança, futuro. 6 meses se passaram desde a noite do incêndio, e o outono chegara trazendo consigo transformações profundas. Rosa estava sentada numa sala de aula da Universidade Federal de Juiz de Fora, cercada por alunos mais jovens que ela, ouvindo atentamente uma professora explicar fundamentos de assistência social. Aos 43 anos, Rosa voltara aos estudos com uma determinação que surpreendia. As manhãs eram dedicadas às aulas, as tardes a estágios em centros comunitários e as noites a pilhas de livros. O apartamento pequeno que ela alugara na cidade era modesto, mas completamente seu. Financiado inicialmente por uma doação de Dona Margarida, o espaço tinha apenas um quarto, uma cozinha minúscula e uma sala que Rosa transformara em biblioteca improvisada. Pela primeira vez na vida, Rosa não acordava antes do sol para trabalhar na casa de outros. Acordava para investir em si mesma, para construir conhecimento. Dona Margarida, por sua vez, recuperara-se completamente. Os pulmões não apresentavam mais sequelas. Ela vivia agora numa casa confortável em Belo Horizonte, longe da fazenda que guardava tantas memórias dolorosas. A propriedade rural fora vendida em leilão judicial. Dona Margarida não sentia falta do lugar. Descobrira que lar não era feito de paredes antigas ou terras extensas, mas de liberdade e dignidade. Ela dedicava seus dias a trabalhos voluntários, usando sua experiência para ajudar outras mulheres idosas vítimas de abuso financeiro ou familiar. Tornara-se voz ativa em organizações de direitos dos idosos, dava palestras em universidades e trabalhava com advogados para fortalecer leis de proteção. A mulher que fora silenciada e trancada agora falava publicamente. Seu cabelo, mais branco do que nunca, ela o usava com orgulho. Rosa a visitava quinzenalmente, sempre aos domingos. Sentavam-se na varanda, tomando café e conversando sobre estudos, casos judiciais, pequenas vitórias. Havia entre elas um vínculo profundo forjado naquela noite de fogo, uma amizade improvável. Não era mais uma relação de patroa e empregada, mas de duas mulheres que haviam se salvado mutuamente. Dr. Henrique continuava sua prática médica, mas agora dedicava parte de seu tempo a um projeto especial, um programa de treinamento para profissionais identificarem sinais de abuso contra idosos. O caso de Dona Margarida o marcara profundamente. Ele se tornara defensor vocal de protocolos mais rigorosos. Quanto a Helena, ela fora condenada a 12 anos de prisão por apropriação indébita, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e cárcere privado. A acusação de tentativa de homicídio não progredira por falta de provas diretas, embora todos soubessem da verdade. Mas mesmo sem essa condenação, a pena era significativa. Helena cumpria sentença numa penitenciária feminina, onde, segundo relatos, mantinha-se isolada, recusando visitas e vivendo na biblioteca, lendo obsessivamente livros de direito. Augusto recebera sentença de 8 anos por cumplicidade nos crimes financeiros e obstrução de justiça. O processo revelara que, embora ele não fosse o cérebro, fora conivente e beneficiário. Sua defesa argumentara que Helena o manipulara, mas as provas mostravam conhecimento e participação ativa demais. Augusto perdera tudo: fortuna, propriedades, reputação, liberdade. Mas algo interessante acontecera. Augusto, da prisão, começara a escrever cartas para a mãe. Inicialmente, Dona Margarida as recebera sem abrir, empilhando-as numa gaveta. Mas numa tarde difícil, quando a solidão pesou demais, ela abrira uma e depois outra. Augusto escrevia com honestidade brutal. Assumia seus erros, reconhecia a covardia. Não pedia perdão, dizia que não merecia, mas buscava entender como chegara àquele ponto. Dona Margarida não respondera às cartas, mas continuava lendo. Rosa perguntara se ela considerava perdoar o filho. A senhora ficara em silêncio antes de responder. Perdão não apaga o que aconteceu. Não devolve os meses que passei trancada. Não apaga a tentativa de me matar. Mas talvez, com o tempo, eu consiga entender que ele também é vítima. Vítima da própria fraqueza,
da influência de Helena. Ela pausara. Talvez um dia, quando ele sair, possamos ter uma conversa honesta. Não como mãe e filho, porque essa relação morreu, mas como duas pessoas tentando entender como o amor pode se transformar em algo tão destrutivo. Rosa não sabia se esse dia chegaria, mas respeitava a jornada de Dona Margarida. Ela própria tinha suas questões. Pesadelos ocasionais ainda a acordavam, revivendo o calor das chamas. Mas com terapia e tempo, os pesadelos ficavam menos frequentes. No lugar do trauma, crescia orgulho. Orgulho de ter feito a coisa certa, de ter provado que mesmo uma pessoa sem poder pode mudar o curso dos eventos. Numa tarde de sábado, Rosa estava estudando quando recebeu uma ligação de Dona Margarida. A senhora parecia animada, pedindo que Rosa viesse visitá-la imediatamente. Rosa guardou seus livros e pegou o ônibus, curiosa. Quando chegou, encontrou Dona Margarida na sala acompanhada de uma mulher jovem de cabelos pretos e olhos vivos, que foi apresentada como doutora Camila Rocha, diretora de uma ONG chamada Lar Seguro. Doutora, Camila explicou que a organização trabalhava protegendo mulheres vítimas de violência doméstica. Dona Margarida me procurou semana passada com uma proposta, ela disse sorrindo. Ela quer financiar a expansão de nossa casa de acolhimento, especificamente criando uma ala para mulheres idosas. E mais do que isso, ela sugeriu que você, Rosa, após se formar, seja contratada como assistente social responsável. Rosa ficou sem palavras. Olhou para Dona Margarida, que sorria. Você vai ser formada assistente social daqui a 2 anos, Dona Margarida explicou. E quando estiver, quero que use sua experiência, tudo o que viveu para ajudar outras mulheres que estão passando pelo que passei. Você pode dar a elas a mesma chance que me deu, chance de escapar, de serem ouvidas. Lágrimas encheram os olhos de Rosa. Era mais do que uma oferta de emprego, era reconhecimento, propósito, legado. Tudo o que ela sofrera ganhava significado maior. Não fora apenas sobre salvar uma pessoa, mas sobre iniciar ondas de mudança. Eu aceito, Rosa disse com voz embargada. Seria uma honra. Pessoal, estamos chegando ao final dessa história incrível. Mas antes de terminar, deixa aqui nos comentários qual foi sua parte favorita de toda essa jornada. Queremos saber o que mais tocou seu coração. Os meses seguintes foram de preparação intensa. Rosa equilibrava estudos com visitas ao Lar Seguro, onde observava operações, aprendia protocolos, conversava com as mulheres abrigadas. Cada história ressoava com a de Dona Margarida. Maridos controladores, filhos aproveitadores, famílias que viam idosos como fardo. Rosa absorvia tudo, imaginava como poderia fazer diferença. Dona Margarida acompanhava com satisfação. Para ela, Rosa representava redenção, a faxineira invisível que ousara desafiar milionários, que colocara a humanidade acima de sobrevivência financeira. Através de Rosa, Dona Margarida via a esperança de que o mundo pudesse ser diferente, de que pessoas comuns pudessem escolher bondade. Certa noite, 2 anos após o incêndio, Rosa formou-se assistente social. Dona Margarida estava na primeira fila, aplaudindo quando Rosa cruzou o palco para receber o diploma. Dr. Henrique também comparecera, assim como algumas mulheres que Rosa conhecera no Lar Seguro. Era uma família improvisada, forjada não por sangue, mas por escolha. Na segunda-feira seguinte, Rosa começou oficialmente seu trabalho no Lar Seguro. Seu primeiro caso foi uma senhora de 72 anos chamada Joana, cujos filhos a haviam trancado num quarto, controlando suas finanças e isolando-a completamente. Ao ouvir a história de Joana, Rosa sentiu a familiar queimação de raiva e determinação. Mas dessa vez, ela não era apenas testemunha impotente. Era profissional treinada, com recursos e autoridade para agir. Rosa passou semanas trabalhando o caso, documentando abusos, acionando autoridades, providenciando suporte legal. Foi difícil, exaustivo, mas também profundamente gratificante ver Joana lentamente recuperando sua voz. No dia em que Joana sorriu genuinamente pela primeira vez, Rosa entendeu que estava exatamente onde deveria estar. Os anos que se seguiram trouxeram mais casos, mais desafios, mais vitórias.
Rosa tornou-se referência regional em proteção de idosos. Ela nunca esqueceu de onde veio, mantendo humildade que a fazia acessível às mulheres que chegavam assustadas. Rosa as olhava nos olhos e dizia com convicção: "Eu entendo. Eu passei por algo parecido. E eu estou aqui para lhe dizer que há saída, a vida depois do abuso." Dona Margarida continuou seu trabalho voluntário até os 85 anos, quando decidiu reduzir o ritmo. Ela nunca voltou a ver Augusto pessoalmente. Ele fora solto após cumprir 6 anos, beneficiado por bom comportamento. Mudara-se para uma cidade pequena em outro estado, onde trabalhava como contador. Eles trocavam cartas ocasionalmente, conversas cuidadosas sobre coisas superficiais. Não era reconciliação completa, mas era o que ambos conseguiam suportar. Helena permaneceu presa, recusando proposta de liberdade condicional. Seu orgulho não permitia a humilhação adicional de confessar publicamente. Ela envelhecia na prisão, cabelos loiros agora grisalhos, rosto marcado por rugas de amargura. Algumas prisioneiras relatavam que ela ainda falava sobre recuperar o que era seu por direito, delírios de uma mulher que nunca aceitaria responsabilidade. Mas para Rosa e Dona Margarida, Helena e Augusto tornaram-se apenas notas de rodapé em histórias que haviam transcendido. Elas construíram vidas significativas sobre as cinzas, vidas dedicadas a proteger outras pessoas vulneráveis, a combater injustiças, a provar que bondade e coragem podiam prevalecer. Numa tarde de primavera, 10 anos após o incêndio, Rosa visitava Dona Margarida numa casa de repouso confortável que a senhora escolhera por preferência de companhia. Aos 90 anos, Dona Margarida permanecia lúcida, embora fisicamente mais frágil. Elas sentaram-se no jardim, sob a sombra de um jacarandá florido, observando crianças brincando. "Você salvou minha vida naquela noite", Dona Margarida disse suavemente. Rosa começou a protestar, mas a senhora levantou a mão. "Deixe-me terminar. Você não apenas me carregou para fora do fogo físico, você me carregou para fora do fogo que eu mesma havia construído, feito de silêncio, de aceitação. Você me mostrou que às vezes precisamos ser nossas próprias salvadoras, com a ajuda de pessoas corajosas." Rosa segurou a mão frágil da senhora. "E você me mostrou", Rosa respondeu, "que força não tem idade, que inteligência sobrevive a qualquer tentativa de silenciamento, e que justiça vale a pena lutar, mesmo quando o preço é alto." Elas ficaram ali sentadas enquanto o sol declinava lentamente, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Não precisavam falar mais. Tudo o que precisava ser dito já fora expresso através de anos de amizade, de trabalho conjunto. O fogo não destruíra apenas madeira e mentiras naquela noite. Destruíra a invisibilidade de Rosa, que agora brilhava como profissional respeitada. Destruíra o silêncio de Dona Margarida, que encontrara voz poderosa. Destruíra a ilusão de que riqueza e poder podem esconder crimes indefinidamente. E construíra sobre as cinzas algo inesperado: esperança. Esperança de que pessoas comuns podem ser extraordinárias. Esperança de que justiça pode prevalecer. Esperança de que de tragédias podem nascer propósitos. O celeiro nunca deveria ter sido trancado. Mas por que foi? Porque as chamas subiram, porque Rosa não hesitou. O mundo mudou. Não drasticamente, não de forma que faria manchetes por décadas, mas mudou para Joana e para dezenas de outras mulheres que encontraram refúgio no lar seguro. Mudou para estudantes que aprenderam que coragem importa. Mudou para Dona Margarida, que encontrou significado e paz, sabendo que seu sofrimento não fora em vão. E mudou para Rosa, que descobriu que heróis não nascem em berços dourados. Heróis são faxineiras que correm para dentro do fogo. São mulheres comuns que fazem escolhas incomuns. São pessoas que, diante da escolha entre segurança e justiça, escolhem justiça. Enquanto o sol se punha e as primeiras estrelas apareciam, Rosa e Dona Margarida permaneceram sentadas, mãos entrelaçadas, corações em paz. Duas mulheres que sobreviveram ao fogo e emergiram transformadas, prontas para garantir que outras também pudessem escapar das chamas. O celeiro pegara fogo com uma mãe trancada dentro. O que a faxineira encontrou, ninguém esperava. Não apenas uma mulher para salvar, mas uma causa para defender,
um propósito para viver. E essa história continuaria ecoando muito além daquelas 2 vidas, tocando incontáveis outras, provando que às vezes o que nasce das cinzas é mais forte, mais verdadeiro, mais bonito do que qualquer coisa que as chamas destruíram. Fim. Obrigado por acompanhar essa história emocionante até o final. Se ela tocou seu coração de alguma forma, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir uma história de coragem e superação. Sua interação mantém nosso trabalho vivo e nos motiva a trazer mais histórias incríveis como essa. Até a próxima.